Os filhos pertencem a quem? Essa é uma discussão que tem sido debatida, né? Existem perspectivas diferentes, cosmovisões diferentes a respeito dessa perspectiva, o pertencimento dos filhos, e dependendo da forma ou de como você vai entender essa questão, qual é a sua perspectiva, você vai encarar a sua paternidade, o exercício da sua paternidade ou maternidade, né? Como pais na educação, isso vai refletir na educação dos seus filhos, né? Uma das perspectivas, né, é de que os filhos eles pertencem ao Estado e é o dever do Estado prover, né, tudo para a criança, né? Educação, saúde, segurança, né? Isso reflete diretamente na forma como que as crianças são educadas, por exemplo, né? Elas são educadas de acordo com os interesses e os objetivos que o Estado tem para a vida das crianças, serão seus futuros, ou já são, né? Seus futuros membros da sociedade. Então, por isso que influencia principalmente diretamente na educação, porque desde cedo o Estado quer interferir, né? Quer colocar suas ideologias, né, para que seus filhos cresçam já de acordo com os objetivos que o Estado tem para eles. Existe uma perspectiva mais amena que vai dizer que os filhos pertencem aos pais. Eles vão dizer, não, os filhos não pertencem ao Estado, os filhos pertencem aos pais e, portanto, é o dever dos pais prover a tudo que o filho precisa e, principalmente, os filhos, nessa perspectiva, elas são educadas de acordo com os interesses e os objetivos que os pais têm para a vida dessas crianças. É uma linha um pouco mais conservadora, né? E você acaba, se você tem esse entendimento que o filho é uma propriedade sua, não vamos dizer assim, essa propriedade no sentido pejorativo, né? Mas o filho pertence a você, aos pais, então você vai educá-los de acordo com os seus objetivos para a vida dos seus filhos, os seus interesses e aquilo que você almeja para os seus filhos. Aí, às vezes tem muitos pais que, por causa disso, exigem uma educação, investem alto numa educação de alta qualidade, em escolas particulares, que tem essa ou aquela linha pedagógica, currículo tal, clássico, montessoriano, patati, patatá. E também, até mesmo nas profissões, né? Não, eu exijo que o meu filho ele faça uma faculdade, ou que ele faça tal faculdade, enfim. Essa é uma posição mais amena, mas ainda assim não é uma posição bíblica, né? Uma perspectiva bíblica, essa que eu quero apresentar aqui, perspectiva bíblica, os filhos não são nem do Estado e nem são dos pais, mas os filhos pertencem ao Senhor. Os filhos pertencem ao Senhor. Lá em Salmo 127, 3, se não me engano, fala que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Agora, isso não significa que tanto o Estado como os pais, a família, não tenham obrigações com relação aos filhos. Mas eles não pertencem nem aos pais e nem ao Estado. Mas os nossos filhos pertencem ao Senhor. Isso muda de forma significativa a forma como nós vamos criar e educar os nossos filhos. Porque, afinal de contas, se os nossos filhos pertencem ao Senhor, então não são mais de acordo com os interesses do Estado, não são mais de acordo com os meus interesses como pais, o pai, mãe, mas é de acordo com os interesses do Senhor, e que estão registrados na palavra de Deus, na sua Bíblia. Então, eu tenho obrigações para com os filhos, meus filhos, para com as minhas crianças, mas eu preciso me lembrar constantemente, os filhos não pertencem a mim, mas eu tenho obrigações, responsabilidades e privilégios com relação a eles. Mas, acima de tudo, eu como pai e mãe, eu não vou prestar contas diante do Estado, mas eu vou prestar contas diante de Deus, né? Então, os filhos pertencem a Deus. E a forma como eu crio os meus filhos, educo os meus filhos, é de acordo com o que Deus exige da vida deles. Além de já ter refletido muito sobre isso, essa ideia também, pela Julie Lowe, ela é compartilhada aqui, né, na página do seu livro Criando Filhos pela Fé, não por Fórmulas, na página 93, ela vai dizer o seguinte, né? Como pais, devemos lembrar que somos meros mordomos na vida de nossos filhos. Mordomos.
Somos chamados para ser bons mordomos dos nossos lares, mas a serviço do nosso rei, com o objetivo último de que os nossos filhos também escolham seguir a Cristo como rei. Então, essa perspectiva, né, eu concordo com ela aqui nesse ponto, né? Nessa perspectiva de que os filhos pertencem a Deus, a minha responsabilidade, o meu papel diante da educação e da criação dos meus filhos não é tanto uma questão de propriedade. O papel de propriedade dos filhos pertence a mim, mas uma questão de mordomia. Se os filhos pertencem ao Senhor e Ele encarregou, né, essas 5 crianças, no caso vocês estão vendo aqui na foto, né, essas 5 crianças debaixo da minha responsabilidade, eles são os meus filhos, mas dados pelo Senhor. Eu, como cristão, como filho de Deus, eu tenho a minha responsabilidade como mordomo de Deus, cuidar bem dessas crianças e educá-las de acordo com o que Deus exige para a vida deles, não de acordo com os meus próprios interesses. Então, como bom mordomo, eu tenho alguém a quem prestar contas, né? Eu presto contas a Deus, os filhos pertencem a Ele. Ele quem dita as regras. A minha responsabilidade como bom mordomo é, sim, prover para os meus filhos. Essa é a minha responsabilidade. Junto, talvez, aí com a ação do Estado, né, que é de prover educação também, junto com os pais, saúde, segurança, né, estrutura básica ali, né. Mas a minha função como bom mordomo é, sim, prover, sustentar fisicamente a vida dos meus filhos, para que eles cresçam de forma saudável, tenho que cuidar deles, né, para que eles se desenvolvam. Eu tenho que investir na educação dos meus filhos, e não é só delegar essa função para o Estado, né, no sentido de eu entrego meu filho para a escola, né, e eu não preciso me preocupar com isso. Não, eu posso, né, afinal de contas, a própria Constituição diz que a educação é dever da família e do Estado. Né? Então, a família também, como bom mordomo, você precisa saber o que seu filho está estudando, como está sendo a educação dos seus filhos, se eles estão de fato aprendendo alguma coisa ou não. Essa sua responsabilidade de acompanhar a educação dos seus filhos, como bom mordomo, de educar os seus filhos. Não só de ensinar, mas de educar os seus filhos. Recentemente a gente fez um trabalho evangelístico numa escola pública, aqui de Atibaia, e um grande questionamento de professores, a parte da coordenação, direção da escola, pelo menos nesse contexto da escola que a gente foi. Uma grande crítica e crise, né? É de que muitos filhos estão sendo abandonados pelos próprios pais. Eles perderam a questão de valores, de respeito, de honra às autoridades. Desculpa usar o termo aqui, né, mas muitos são filhos que crescem, se tornam crianças e adolescentes delinquentes, completamente irresponsáveis, completamente, estou generalizando aqui, né, mas completamente irresponsáveis, completamente rebeldes, sem qualquer tipo de respeito, inconsequentes, sabe? Leva a vida de qualquer jeito. E a boa causa disso que essas coordenadoras e professores relataram para a gente, e isso vem do lar. O papel da escola é de ensinar, mas o papel de educar, principalmente, vem de dentro de casa. Isso não tem sido feito em muitas famílias. E muitas daquelas crianças lá são de lares de pais cristãos, pais de filhos que são pais que frequentam algum tipo de igreja, eles têm conhecimento sobre quem é Jesus, o que Jesus veio fazer por eles, trazer salvação. Mas esses filhos não são educados pelos seus pais. Não existe mais uma cobrança e um investimento na vida dos pais com relação a respeito, a honra de autoridade, a lidar com consequências, a pensar com responsabilidades, né? Sobre responsabilidade dentro de casa, na escola, nos seus estudos, futuro trabalho, enfim. Então, muito disso é porque nós, pais, não estamos cumprindo com o nosso papel como bons mordomos dos nossos filhos. Nossos filhos pertencem a Deus e nós vamos responder diante de Deus a forma como nós educamos e criamos os nossos filhos. Né? E como bons mordomos, né, além da educação e a forma como eu educo os meus filhos não é de acordo simplesmente com os meus interesses, né? Mas ele fala aqui, né, e para a autora do livro fala, né, somos chamados para ser bons mordomos de nossos lares, mas a serviço do nosso rei.
com o objetivo último de que nossos filhos também escolham seguir a Cristo como seu Rei. Então, uma das que eu posso dizer aqui, a principal responsabilidade nossa, nós temos dentro do nosso lar crianças ali, filhos, pessoas, seres humanos criados à imagem de Deus. E são criados à imagem de Deus, mas estão com essa imagem corrompida por causa do pecado. Já nasceram caminhando para o inferno. Nós temos dentro de casa crianças que precisam também de um Salvador. Precisam reconhecer o seu pecado, a sua situação sem Deus. Precisam também se arrepender e precisam também confiar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós delegamos também a parte espiritual para a igreja, e não é a principal responsável, mas é um braço, é uma ajuda, né, aos nossos filhos também, um suporte para a família. É um ambiente onde nós podemos servir, ser servidos, ser edificados. Mas muitos pais ainda delegam isso para a igreja, e eu estou levando meu filho para a igreja e acho que meu filho vai ser salvo. Vocês entenderem que o evangelho, a salvação da vida dos seus filhos é muito mais do que Jesus se tornar amigo deles. A mensagem da boa nova do evangelho de salvação não é que Jesus veio para se tornar o nosso amigo ou até amigo dos nossos filhos. Não. A mensagem do evangelho, a boa notícia de salvação, é que nós estávamos completamente condenados por causa do nosso pecado e que Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo para ser o nosso Salvador. Como consequência disso, desse relacionamento de Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós também desfrutamos de um relacionamento de amizade, muito mais do que isso, né? Mas quase como de fraternidade, né? Irmão, pertencemos à mesma família. Mas Jesus não veio para ser nosso amigo, ele veio para ser nosso Salvador. Desfrutamos de um relacionamento íntimo com Jesus, né, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a ele como Salvador. Então, muitas vezes, dentro do próprio lar, nós negligenciamos a parte de evangelização na vida dos nossos filhos. Nossos filhos precisam ouvir constantemente e sempre do Evangelho, né? Citando outro livro aqui, eu não estou com ele aqui em mãos agora, né, mas é um livro que fala sobre aconselhamento de crianças, né? Ela vai falar assim, autora, que a Bíblia oferece, né, o mesmo Evangelho, tanto para adultos como para crianças. E o chamado para as crianças é o mesmo chamado que nós temos também, de confessar os nossos pecados e confiar no sacrifício redentor de Jesus Cristo. Uma criança ela não é salva até que venha Cristo como Salvador e coloque sua plena confiança na obra de Cristo. Não existe dois tipos de evangelho, existe apenas um evangelho. Não é o evangelho para adulto, o evangelho para criança. O mesmo evangelho que salva o adulto é o mesmo evangelho que salva a criança. E a nossa responsabilidade como pais, e tremendo privilégio, é poder levar os nossos filhos a ter um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que elas também sejam salvas por Jesus Cristo. Elas aprendam a confiar no sacrifício de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nosso papel aqui, como pais, eu entendo assim, é que, e o meu desejo, a minha oração, sempre, relembrar que eu não sou dono dos meus filhos. Eu tenho responsabilidades para com eles. Eu sou mordomo deles. Os filhos pertencem ao Senhor. E assim como o Senhor entregou esses filhos aqui, queridos, amados, para mim, para que eu possa cuidar deles, para que eu possa suprir eles, da mesma forma como Deus entregou eles para mim, a minha responsabilidade como bom mordomo, a minha paternidade, na minha educação de filhos, é devolver esses filhos ao Senhor. Devolver esses filhos para que eles também tenham a oportunidade de terem sido salvos por Jesus Cristo. Da mesma forma como Deus me entregou, eu também quero entregar. Não só no sentido de dedicar aos meus filhos, mas literalmente entregar. Eu cumpri a minha função. O Senhor me deu esses filhos. Eu, além de suprir fisicamente a vida deles, eu apresentei o Evangelho de salvação. E agora, uma vez que eles estão nesse novo relacionamento com o Senhor, são novas criaturas, são salvos por Jesus, eles agora pertencem ao Senhor novamente. Eles são agora filhos do Senhor. Interessante que, para poder encerrar esse vídeo, né, eu estou fazendo estudo. A minha filha mais velha, a Esther, essa primeira aqui, ela está fazendo classe de batismo, né? Ela vai se batizar agora em abril.
27 de abril vai ser o dia do batismo dela. E eu fazendo o estudo da classe de batismo junto com ela, eu cheguei no ponto em que disse assim, filha, aquelas pessoas, né, que são estudando sobre a igreja, né? Todas as pessoas que são salvas por Jesus fazem parte agora da família de Deus, né? E todos aqueles que são salvos podem chamar o Deus agora de Pai, né? Somos filhos de Deus, todos aqueles que creram, os que receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E agora eu sou filho, eu já sou um filho de Deus. E você, minha filha querida, que já entregou a vida para Jesus, também é uma filha de Deus. Eu falei para ela, e olha só que legal, né? Todos nós, eu e você, nós temos um único Pai, né? Que é nosso Deus, né? Por meio de Jesus Cristo. E você, filha, além de eu ser o seu pai, eu também sou seu irmão. Irmão em Cristo Jesus. E olha que privilégio, né? Além de eu ser pai da minha filha, eu também sou irmão dela. Irmão por meio de Jesus Cristo. Todos nós, tanto eu como ela, temos o mesmo Pai, o Pai Celestial, por meio de Jesus Cristo. Então, pais, não percam essa responsabilidade, não percam de vista isso. Os filhos não são seus. Os filhos não são do Estado. Os filhos não são seus. Os filhos são do Senhor, pertencem ao Senhor. E nós, como bons mordomos, temos a obrigação, o dever de educar e ensinar os nossos filhos, de devolvê-los eles para o Senhor. Devolvê-los eles agora como filhos de Deus. Né? Deus entregou para que eles sejam meu filho, mas agora eu devolvo eles para que eles sejam também filhos de Deus. E poder dizer para o meu filho que além de pai, eu sou um irmão em Jesus Cristo. Então não perca as oportunidades. Fale do Evangelho. Estude a Bíblia com seu filho. Cada estudo da Bíblia, cada devocional que você faz com seu filho, lendo a Bíblia, lendo histórias bíblicas, é a oportunidade para você falar do amor de Jesus. Cada oportunidade que você precisa aplicar uma correção, uma disciplina, né? É uma oportunidade de você apontar para o seu filho a necessidade que ele tem de Jesus, apontar o erro, o pecado no coração do seu filho. Eu costumo dizer que toda disciplina ela é um método evangelístico criativo de Deus. Toda disciplina acompanhada por correção tem que ser acompanhada também por evangelismo, né? Então, quantas oportunidades no dia você tem para poder falar de Jesus, né? Seja numa leitura bíblica, seja numa conversa, seja num momento de disciplina, aproveite e seja você, pai, aquele que vai levar o seu filho, ou mãe, né? Que vai levar o seu filho até um relacionamento com Jesus, o nosso Salvador. Bom? Então, espero que você aproveite esse conteúdo, né? E não se esqueça de conferir aqui na descrição, é uma grande oportunidade de você fazer parte da nossa comunidade. Tem alguns produtos aqui embaixo também, alguns e-books, nós somos missionários na área de treinamento aqui no Seminário Bíblico Palavra da Vida, né? E como forma de manter o nosso ministério aqui, nós criamos aí alguns e-books para que você possa desfrutar, também ser edificado, mas nós temos uma comunidade também, onde você pode se tornar o nosso parceiro. Você investe em nós, nós queremos investir na sua vida, através de conteúdos assim como esse vídeo e outros produtos também. Todos esses e-books aqui que você vai ver aqui, quem faz parte da comunidade recebe eles de graça, porque já investe na nossa vida, no nosso ministério, e nós queremos investir na sua vida também. Então não deixe de conferir no link aqui abaixo, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.